Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática, claro, porque nós vamos falar sobre frações, beleza? Já pega um papel, já pega uma caneta, tem muita coisa bacana para a gente trabalhar aqui. E detalhe, ó, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, já me marca, já avalia o nosso curso, já curte, comenta, compartilha com seus amigos. Isso aqui é extremamente importante para mim, beleza? Então, pessoal, pega um papel aí, porque a gente tem muita coisa para trabalhar agora que é relacionada a frações. Isso é um conteúdo, turma, do ensino fundamental, tá? No fundo, você já viu isso daqui, porque é uma das primeiras operações que você vê de fato com reais aplicações que você vai levar lá para um vestibular, lá para um concurso e tudo mais. E eu estou falando sobre frações. Primeira coisa, turma, a fração, ela é uma representação de uma divisão. Tá? E você já sabe que uma divisão ela é constituída de um dividendo, divisor, quociente e resto. Tá? Isso aqui é o que você já viu há muito tempo. Isso aí é o que você faz quando você precisa realizar uma determinada divisão na prática e muitas vezes a gente vai utilizar isso daqui. Beleza? Então, só para você recapitular, esse valor aqui ó, é o que a gente chama de dividendo. Isso aqui é o nosso divisor. O resultado da fração é o que a gente chama de quociente. E como nós estamos trabalhando aqui com a ideia também de resto nessa possibilidade, isso aqui é o resto da divisão. Só que assim, a fração ela não vai trabalhar com resto, tá? É uma possibilidade de realizar o resultado exato, no sentido de ser um decimal, então você não precisa trabalhar com aquilo ali não. Tranquilo? Então vamos entender o que é uma fração, turma? A representação dele? Então vamos lá, ó, botar f aqui. A minha representação de uma divisão através de fração, ela é constituída dessa forma. Um A e um B, e no meio deles eu tenho uma barra. Tanto é que a leitura que você faz sobre fração é assim, ó, A sobre B, beleza? O número que está em cima, turma, a gente chama de numerador. E eu já vou explicar o que significa isso. O número que está embaixo, a gente chama de denominador. A sobre B, o numerador e o denominador. Turma, o número que fica em cima é sempre uma representação da quantidade de partes que eu tenho em uma determinada quantidade total. Então, por que eu opto, às vezes, por trabalhar com frações? Porque eu tenho ali uma visualização do quanto que eu consumi de uma quantidade de partes em relação a uma quantidade total. Mas você pode, sim, realizar essa divisão aqui, que você tem dividendo e divisor. Tá? E muitas vezes você vai ter que encontrar o valor decimal, mas normalmente você trabalha com quantidade de partes e uma quantidade total. Por exemplo, vamos supor, turma, que você recebeu o seu salário, um valor lá, né, de R$ 900. Pode ser qualquer valor, mas você vai entender o que eu estou falando. Um valor de R$ 900. E aí, toda vez que você recebe esse salário, você pensa assim, poxa, peraí, eu vou pegar o meu salário e vou colocar em 3 envelopes, e em cada envelope tem a mesma quantidade. Então, um envelope eu destino para o aluguel, um envelope eu destino para contas e um envelope eu destino para gastos de lazer. O que você está fazendo é uma representação de fração. Ué, é. Pensa comigo, ó, você recebeu aquele valor de 900. Ponto. Você, no exemplo, separou isso aqui em 3 envelopes. Como você sabe
que cada envelope tem a mesma quantidade, é porque você dividiu ali por 3. Então, eu sei que aqui vai ter 300, aqui vai ter 300 e aqui vai ter 300. Lembra que eu falei que um envelope é o aluguel, um envelope é conta e um envelope não é o lazer? É. Então, você poderia chegar para mim e falar assim, Ian, eu gasto 1/3, é uma maneira de você ler, do salário com o meu aluguel. Quantas partes totais eu dividi o meu salário? Em 3. Só que dessa quantidade, eu destino apenas uma para o pagamento de quê? Do aluguel. Ponto. É isso que você está começando a trabalhar. É uma representação de parte pelo todo. Então, 1/3, 1/3 é o destino do aluguel. Então da mesma forma eu posso falar o quê? Que o pagamento da minha conta, ela é uma quantidade das 3, um envelope dos 3 envelopes que eu tenho. E isso representa também 1/3 do salário. E aqui eu destinei a um pagamento de conta. Tranquilo? A mesma coisa você vai encontrar para o lazer. Isso você pode representar da maneira como você achar melhor, tá? Então, eu sei que 1/3 do salário é o meu lazer. Ian, então eu poderia pensar assim, ó. Eu pego o meu salário, eu divido ele em 5 partes. 3 partes dessas 5, eu vou pegar e vou investir numa poupança. Então, vou pensar, a fração que representa o que eu guardei é 3/5? Exatamente, tá? É sempre você pensar parte total, parte total, parte total. Então, você falou assim para mim, ó, você tem um salário, você divide em 5, e dessa quantidade, você guardou 3. Então, em fração, aquilo que você guardou representa 3/5. Aquilo que sobrou representa o que? É um S de sobrou, representa como 2/5. Beleza? Entenda sempre que a referência é a quantidade total. Beleza? A gente vai trabalhar isso daí com calma. Vamos agora, turma, uma vez que você tem a noção da representação de uma fração, vamos entender o seguinte aqui agora. Ó. A uma fração, você pode realizar uma classificação. E pode? Pode, tá? A primeira classificação, turma, é quando a gente chama de fração própria. Quando que isso aqui vai acontecer? Quando você encontrar uma fração onde o seu numerador ele é menor que o denominador. Ponto. É exatamente aquela representação do salário que a gente fez. Vamos pensar aqui, ó, 4 partes, 4 envelopes, 4 partes totais. Eu pego 3 envelopes e eu vou comprar uma casa, ponto. Então, a casa, ela representa um pagamento de 3/4. Das 4 partes totais, 3 é para o pagamento da casa. E, de fato, você consegue enxergar que o numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador. Então, essa classificação ela é dita como própria. Segunda classificação que a gente tem é quando é o contrário. Imprópria.
imprópria. Aqui, turma, é quando o seu denominador, ele for maior que o numerador. Ponto. Beleza? Agora, olha que interessante, porque isso daqui realmente pode confundir muita gente. Vamos pensar, turma, vou colocar de maneira proposital. Vamos pensar que você tem essa barra de chocolate aqui e eu dividi essa barra de chocolate em 3 partes. Porque criança também aprende com comida, é pizza, é barra de chocolate e tudo mais, tá? E eu tenho essa barra de chocolate que eu também vou dividir em 3 partes iguais. Só que aqui eu vou comer essa quantidade, ó a quantidade que eu estou pintando. Ponto. Aí eu pergunto para você assim, ó, qual é a fração que representa a quantidade que a pessoa comeu? Aí muita gente vai falar assim, Ian, que tá tranquilo, porque é 4 partes de 6 que eu tô vendo. Muita gente vai falar 4 sobre 6. Só que é 4 sobre 6? Não. Por que que não? Porque a minha barra ela não está dividida em 6 partes como uma barra só. Você percebe que eu tenho uma única barra com 3 partes totais e uma outra barra com 3 partes totais também. Então, dessa primeira parte, eu comi 3 das 3. Daquela segunda barra de chocolate, eu comi uma barra das 3. Quando você soma, e isso a gente vai ver em soma e subtração de fração, isso aqui, turma, é 4/3. Eu não somo a parte de baixo, eu mantenho. Beleza? Você faria um MMC como se fosse diferente. Nessa situação, 4/3. E isso, para nós, é uma fração imprópria. Beleza? Existe também uma classificação, já que a gente está fazendo algo super completo, que é chamado de fração mista. Turma, fração mista é uma junção de uma parte inteira mais uma parte fracionária. Você vai encontrar algo mais ou menos assim, ó, um númerozinho menor e uma fração ao lado. Isso aqui representa o quê? Super tranquilo, tá? O número que está menor é a quantidade inteira que você tem. E aqui, consequentemente, é a parte fracionária. Beleza, enxerguei o que eu tenho que fazer. Simples. É você somar a parte inteira com a parte fracionária. A gente vai ver em operação que isso aqui vai ficar muito mais claro. Ponto. Você vai ver que existe um embaixo, etc. Só que tem um macete que você já pode colocar, que é o seguinte, ó. Daqui mesmo você resolve. Quando você encontrar uma fração mista, você vai multiplicar aqui embaixo, pega o resultado e soma com a parte de cima. Ponto. Beleza? E o meu denominador é o mesmo da fração. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 1, 3, mais 2 sobre 3, 5/3. Beleza? Você tem 5/3, que é essa representação aqui. Multiplica, soma, cai direto aqui. Mas a gente vai ver como se fosse um MMC e você não soubesse responder. Tranquilo? Quarta e última classificação é quando a gente tem uma fração chamada aparente.
Turma, fração aparente é aquela que aparentemente não é fração. Então, para isso acontecer, o resultado ele é exato. Por exemplo, a gente vai chegar em uma conclusão aqui, ó. Se eu coloco para você essa divisão, o seu numerador 8, denominador 2, quando você faz uma divisão, porque é a representação, isso aqui não é igual a 4? É. Só que aí, se você encontra o número 4, ele está na forma de fração? Aparentemente não. Mas isso acontece porque ele veio de um resultado que era exato de uma fração. Mas você pode reescrever e enxergar que ali existe uma fração ainda. Como assim? Eu não estou entendendo. 8 por 2, 4. Ô, turma, muda alguma coisa eu colocar o 1 ali embaixo? Não. Porque quando você faz aquela divisão que a gente viu lá anteriormente, ó, 4 dividido por 1, quociente 4, resto 0. Continua sendo a mesma coisa. Mas isso aconteceu porque a única coisa que você fez aqui também, ó, foi simplificar por 2. 8 por 2, 4. 2 por 2, 1. Não mudou. 4 sobre 1. Então, toda vez que você encontrar um resultado exato, saiba que ali existe uma fração, tá? Saiba que ali existe uma fração, porque é o número 1 embaixo. Então, sempre que você não visualizar uma fração, é porque aparentemente ela não está explícita, mas ela existe, tá? Ela existe porque o resultado dele é exato. Isso pode acontecer com qualquer número. Então, se você pega aqui, ó, Ian, eu tenho -3 na minha operação. Turma, aparentemente não está na forma de fração, mas eu sei que ela existe, porque existe o número 1 ali embaixo. E eu sei que isso aqui acontece porque essa mesma fração, pensa comigo, se você tivesse lá, ó, -6 sobre 2, -6 sobre 2. Não é exatamente o mesmo resultado? É, a única coisa que eu fiz foi simplificar. A única coisa que eu fiz foi colocar o -6 e dividir por 2. Beleza? A gente tem uma tabela de sinalzinho aí, mas você se lembra, menos com menos é mais com mais é mais, sinais alternados é sempre negativo. Tranquilo? Isso aqui, turma, extremamente importante, tá? Todo número que for exato pode ser escrito na forma fracionária. Basta colocar o número 1 ali embaixo. Antes de terminar essa primeira parte, a gente vai entender um conceito chamado fração equivalente. Fração equivalente. Turma, fração equivalente é a mesma coisa de numerador e denominador. Visualiza duas frações. O meu numerador e o meu denominador são diferentes nas duas situações, mas o resultado ele é igual. Então, toda fração equivalente é aquela onde você tem, né, frações diferentes com o mesmo resultado. Por exemplo, lembra que as crianças aprendem fração em formato de pizza? Bom, a gente vai trabalhar essa parte de pizza aqui também, beleza? Então, eu vou pegar essa minha fração, essa minha pizza, e eu vou dividir em 4 partes iguais, beleza? E eu vou falar para você assim, ó, fulano, dessa quantidade, eu vou comer isso aqui, ó. Se você representa na forma de fração, qual é a quantidade que você comeu? 2 quartos. Se você pega esses resultados e você quer realmente realizar a divisão no formato decimal, vai ficar dessa maneira. Como seu dividendo é menor do que o divisor, coloca o zero e o seu quociente vai um zero e uma vírgula.
Aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4, 20. Resto, 0. Então, 2/4 gerou 0,5. Agora, entenda também que, de maneira visual, você consumiu quanto? 50%. Segura essa informação. Eu vou comprar outra pizza. E dessa nova pizza, eu vou cortar ela apenas ao meio. E eu vou falar para você que eu vou comer isso aqui, ó. Qual é a fração que representa a quantidade que eu comi? 1/2. Meio. Se você chega aqui nessa divisão, ó, você vai encontrar 1 dividido por 2. Coloca um 0, 0,5. De novo, a sua fração, ela resultou em quem? 0,5. De maneira visual, 50%. É o mesmo resultado. Mas isso acontece, turma, porque na realidade, mesmo que você tenha denominador e numerador diferente, você pode reescrever um no outro. De qual maneira? Ó, 2/4. Percebe que o número 2 e o número 4 podem ser divididos ao mesmo tempo por 2? Pode. Isso aqui gerou quanto? Meio. Então, a fração equivalente, ela é gerada por um processo de simplificação e reescrita. Simplificação e reescrita. Quando eu falo reescrita, é, por exemplo, assim, ó. Eu posso pegar essa fração de 2/4 e, ao invés de dividir, eu posso multiplicar. Porque, às vezes, você pensa que é sempre dividir pelo mesmo valor. Mas pensa comigo. Se eu chego aqui e multiplico por 2 em cima e embaixo, eu vou ficar em 4/8. Ô, turma, pega uma pizza, divide ela em 8 partes totais, porque continua tendo aquela mesma representação. Totais e aqui, quantidade de partes. Se você tem 8 partes e come 4, você não está comendo 50% também? Tá. Então, aqui é interessante você entender que tanto faz você dividir pelo mesmo valor, quanto multiplicar pelo mesmo valor. Vai chegar na mesma situação, beleza? Essa primeira parte a gente trabalhou a noção de fração, que é a quantidade de partes em relação à quantidade total. Você tem ali a representação de um salário, exemplo, escrita, maneira que você lê A sobre B. Mas quando você pegar um material, vou deixar um link complementar aqui, você vai entender que a fração ela é 1/2, 1/3, 1/4, 2/5. Tá? Então, é sempre o primeiro número é a parte, o segundo é a quantidade total. E a gente viu a classificação própria, imprópria, mista, aparente e a noção de simplificação e reescrita por fração equivalente. Beleza? Já avalia essa aula aqui, turma. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não sai daí não, porque o próximo vídeo a gente vai trabalhar as operações envolvendo frações. Beleza? Fiquem com Deus e fui!